Estou aqui de volta para falar mais um pouquinho sobre a minha jornada, né? Como eu falei no primeiro vídeo, estarei aqui colocando vídeos para de alguma forma ajudar alguém que nesse momento esteja precisando. Se existe uma fala, existe alguém do outro lado querendo ouvir. Assim como eu em algum momento e até hoje, até o final da minha vida aqui na Terra, eu acredito que toda vez quando eu pensar em algo e questionar algo, vai vir um vídeo para me direcionar naquela direção. Então, assim, essa é a minha contribuição para a vida nesse sentido. Eu experimentei uma dor e sofrimento há 4 anos atrás, onde para mim aquilo não fazia mais sentido, né? Eu sempre fui uma pessoa muito depressiva, uma pessoa triste, uma pessoa que não sentia força, uma pessoa extremamente infantil, inocente, todos os adjetivos que envolvem isso. Doente emocional, doente espiritual e doente mental. Tinha muitos pensamentos, tinha muitos sentimentos, tinha muitos tumultos, que esses hoje procuram ser mais organizados. Por identificar, por querer entender mais o que estava acontecendo comigo, eu fui estudar. Então, assim, o primeiro ponto aqui, eu estudo muito, gosto muito, me identifico muito. E quando eu comecei a estudar espiritualidade, autoconhecimento, psicologia, todo esse mundo, esse universo que explica o que você tem, as coisas começam a ficar mais claras. As dores começam a ser um pouco menos dor, elas começam a ser diluídas. Então, assim, o que acontece com a gente? Somos ignorantes, vivemos numa vida extremamente voltada ao social, voltada ao mundo externo. E quando a gente quando a gente fala assim, vou pensar um pouco em mim, não consigo, porque eu tenho que pensar no pai, na mãe, nos filhos, no marido, no trabalho, nas dívidas, em tudo. Como é que você consegue pensar em você mesmo? Então, ao colocar esse vídeo, é para trazer mesmo clareza. Clareza em quê? No que é a vida. A vida é muito mais do que a gente experimenta, mas a gente consegue chegar nela. A gente realmente tem essa coragem de olhar para a nossa vida e falar o que eu tenho aqui que eu preciso olhar. A gente tem coragem em olhar os nossos sentimentos e fazer um tratamento terapêutico ou fazer um tratamento até via química de remédio para melhorar algo que precisa ser melhorado, mudar a alimentação, mudar os nossos comportamentos. Tudo isso envolve o quê? Conhecimento. Primeiro você tem que conhecer você. Primeiro você tem que identificar quem é você. E aí o que acontece? Não, Poliana, eu sou perfeita, tá tudo bem, a minha vida está ótima, não tenho nada. Perfeita, ótima. Eu tô falando para a pessoa que hoje está passando algum tipo de desafio. Não é um desafio pequeno. Todos nós vivemos desafios diariamente. E quando você começa a entender que esses desafios vai lapidar você, vai melhorar você como um ser melhor, você começa a olhar esses desafios com mais responsabilidade, com mais comprometimento. Então, há 4 anos atrás, eu sofri um golpe muito grande da vida. E naquela época, a única coisa que eu tinha dentro de mim era uma força muito grande. Mas era uma força que eu não conseguia trazer para fora. Era uma força que era como se fosse uma luz lá no final do túnel, acesa, falando, continue, não desista. Mas por fora, o mental, o emocional e toda essa parte espiritual, que são os tormentos, era muito apavorante. Doía muito olhar para a minha vida. De uma hora para outra, desempregada, sem marido, separada, a família, a vida familiar desestruturada, 2 filhos, sem trabalho, sem casa, sem dinheiro, vivendo de quê? Esse foi a minha desestruturação. Isso foi olhar para mim nessa trajetória. Foi quando eu não tinha nada. Eu tinha o quê?
uma única vontade dentro de mim de procurar ajuda, de não desistir. Em nenhum momento eu pensei em fechar os olhos e tentar com a minha vida. Até passava isso pela cabeça, mas a força que tinha dentro de mim não deixava eu fazer isso. Eu escutava uma palavra bem forte falando assim: não desista, continua. Você vai ver que tudo vai passar e no final tudo vai ser mar de rosas. E eu ouvi aquela voz e não compreendia. Então, esse vídeo de hoje é mais uma gotinha nesse caminhar. Tudo que acontece na nossa vida não é por acaso. Tem um objetivo, tem um propósito. Esse propósito, no momento que a gente está experimentando aquela dor e sofrimento, a gente não faz ideia do que aquilo está trazendo para a gente. Mas depois que a gente começa a caminhar, a aceitar esses desafios e começa a questionar como é que você consegue ir com esse desafio e andando com ele, você vai ver que vai vir resposta, você vai ser amparado, você não vai ter nenhum tipo de bloqueio para você seguir esse caminho. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Vai ser fácil depois que você passou por esses desafios? Quanto mais desafios você tem, mais desafio você vai ter. É só fases. É isso. E por que, Poliana, você dá risada? Porque quando eu olho para esse movimento, a única coisa que me dá é esse sentimento de alegria. Por quê? É como se me desse uma força muito grande para continuar caminhando e não desistir. Que no final do túnel vai ter uma solução para tudo. E quando aquela solução chegar, vai ter mais um problema para caminhar novamente e ter outra solução. E assim a vida vai até o final. É assim que funciona a vida. Mas eu consigo fazer isso? Consegue. Como eu posso fazer isso? Para começar encarando. Poliana, não tenho força. Tratamento terapêutico, tratamentos alternativos, são vários. A gente não vai andar sozinho. Mas primeiro a gente tem que ter uma vontade muito grande de passar por esses desafios. E o primeiro passo é querer passar por esses desafios, querer enfrentar ele. Esse é o primeiro passo. Para depois vir as soluções, as ajudas e todo o movimento de reestruturação do seu ser. É isso. É um pouquinho só que eu vou falar todo dia para não ficar extenso. Amanhã eu coloco outro vídeo. Se você tiver dúvida, se você quiser contribuir, se você quiser falar um pouco sobre você, alguma coisa nesse sentido, eu sei que aqui eu tô nova, tô começando agora, vocês podem falar comigo, podem mandar mensagem, sem problema nenhum. Lembrando que aqui eu não sou ninguém, eu sou uma curiosa que estudo e que a experiência que eu tenho da minha vida, eu acabo querendo expor isso para todo mundo. Eu exponho isso em ponto de ônibus, em Uber, em festa, em lugares que tem pessoas que eu nem conheço, eu fico ali esperando uma oportunidade de expor uma coisa que possa contribuir com outra. Então, aqui é esse sentido. O que eu posso contribuir, eu vou contribuir. E o que vocês puderem contribuir comigo, vocês também contribuem. Porque o meu olhar é um, o olhar de vocês é outro. Então, assim, que vamos ter essa troca o quê? De cumplicidade. Não sou melhor do que você e nem você é melhor do que eu, tá bom? É isso.